Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Karina Costa, eu sou advogada e professora e hoje nós vamos falar sobre a dispensa de licitação. No vídeo anterior, nós falamos que licitação é a forma pela qual a administração pública contrata com a iniciativa privada. Hoje, nós vamos falar de situações que permitem que a administração pública contrate de forma direta, sem necessidade de uma licitação. Imagine você aí na sua casa. Durante o mês, você faz o seu orçamento. Você estima aquilo que vai entrar nas suas contas por meio do seu trabalho, das suas rendas, serviços extras que você presta e estima também as despesas que você vai ter com aluguel, água, luz, internet, alimentação, dentre outras. No decorrer desse mês, algumas situações podem ocorrer que faz com que você gaste fora daquilo que está no seu orçamento e necessite fazer aí uma compra, uma contratação direta. Com a administração pública acontece a mesma coisa e, inclusive, é muito mais frequente, visto que a administração pública ela tem a lei orçamentária anual. Então, no decorrer de um ano, várias situações acontecem em diversos setores públicos que vão fazer com que a administração ela tenha a necessidade de contratar de forma mais abreviada. Isso vai acontecer geralmente quando não houver tempo para o processo licitatório adequado, que é a regra. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Acompanha comigo o slide. A administração pública, ela, via de regra, ela deve contratar mediante licitação, atendendo aos princípios constitucionais aí da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, além de outros expressos na Lei 14.133 de 2021, buscando atender o interesse público e a contratação da proposta mais vantajosa para a administração pública, atendendo ainda os limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual e os preços praticados no mercado. No entanto, algumas situações elas podem justificar a contratação direta com dispensa de licitação, quando for necessário para garantir a segurança pública, para a continuação dos serviços, para a garantia de direitos. Ela vai dar privilégio a contratações com instituições sem fins lucrativos e de serviços públicos também, quando for necessário contratar para preservar direitos e garantias contratuais, quando o tempo de processamento da licitação for capaz de acarretar dano ou prejuízo para a administração. E, então, vão ser várias situações aí que vão permitir que a administração contrate com dispensa de licitação. E essas situações, elas estão no artigo 75 da Lei 14.133 de 2021 e elas constam de um rol taxativo. Taxativo quer dizer que elas não dão vazão para que o administrador público possa inovar e contratar com dispensa de licitação fora dos casos ali listados. A primeira situação que vai permitir que a administração pública contrate com a iniciativa privada com dispensa de licitação vai ser quando forem contratações de pequenos valores. Aí a lei vai falar em valores inferiores a R$ 100.000 para obras e serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos e automotores. Lembrando que esses valores aí são para o período de um ano, ok? Então, valor inferior a R$ 100.000, no caso de obra e serviço de engenharia, vai permitir que se faça dispensa de licitação. Também vai ser possível dispensar licitação quando a administração for contratar compras de serviços com valores inferiores a R$ 50.000, também como valor anual. Nesses casos, é recomendável, a lei diz que preferencialmente essa dispensa de licitação vai se dar com publicação no site oficial do órgão da contratação, por prazo de 3 dias úteis, onde a administração vai manifestar o seu interesse de ter ofertas diversas
com vistas a contratação da melhor proposta, daquela que seja mais vantajosa para a administração pública. Nós vamos também ter a possibilidade de dispensar a licitação quando for para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. E ainda as propostas que eventualmente tenham sido apresentadas consignarem preços que forem superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Então, a administração pública fez uma licitação para contratar um produto, um serviço, uma obra. Não apareceu licitante apresentando propostas válidas, ou as propostas que foram apresentadas ali, os preços delas estavam com valores manifestamente superiores àqueles praticados no mercado e incompatíveis com aqueles que foram fixados pelos órgãos oficiais competentes. Nesse caso, vai ser possível que a administração pública, diante da ausência de licitantes interessados, possa contratar de forma direta. Nós vamos ter também a dispensa de licitação para contratação que tenha por objeto bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessária à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original. E vocês aí que a administração pública comprou um veículo automóvel, um veículo 0 km, e que para manter a garantia desse veículo, quando ele der algum defeito, nós vamos precisar comprar peças do fornecedor original. Então, nesse caso, a administração pública vai poder comprar diretamente com esse fornecedor, porque se comprar de fornecedor diverso, ela vai perder a garantia daquele veículo. E quando for contratar bens, serviços, alienações ou obras nos termos de acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. Então, quando for o caso de uma contratação vantajosa para a administração, desde que aprovado pelo Congresso Nacional, nós vamos poder contratar diretamente também. Administração. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$300 mil. Próximo aí. Quando houver transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração pública. Também na contratação de hortifruti, granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis no período necessário para a realização dos processos licitatórios, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. Então, a administração pública está lá precisando de comprar café e pão para o lanche da casa dos seus funcionários. Não fez licitação ainda, vai ser possível fazer diretamente com base no preço do dia, mas só pelo tempo necessário para que se possa fazer uma licitação. Esses casos aqui, são as contratações diretas que vão ser necessárias que se faça para proteção e defesa nacional. Como escrito aí, bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Além disso, material de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo. Por quê? Material de uso pessoal e administrativo vai ser contratado por meio de licitação. E ainda assim, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico de meios navais, aéreos e terrestres. Também vai ser possível contratar, com dispensa de licitação, bens e serviços para dentro dos contingentes militares das singulares brasileiras, empregados em operações de paz no exterior. Hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e escolha de fornecedor executante
e ratificada pelo comandante da Força Militar. Abastecimento ou suprimento de efetivos militares em eventual de curta duração, portos, aeroportos ou localidades diferentes de sua sede, por motivo de movimentação operacional ou adestramento. Tá lá os efetivos militares em aeroportos, em localidades diferentes, eles precisam, por exemplo, se alimentar. Então, as compras ali, as contratações, elas vão poder ser feitas com base no preço do dia, tá bom? Seguindo aí. Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou utilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizadas por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Pessoal, então tem lá uma cooperativa, tem lá uma associação formada exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda que fazem o processamento e a comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis, e a administração pública precisa coletar. Então, nesse caso, para privilegiar essa cooperativa, essa associação de pessoas de baixa renda, ela vai poder não fazer a licitação e contratar diretamente com essa associação ou com essa cooperativa para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatíveis. Então, tem lá uma obra de arte que precisa de uma restauração, tem um objeto histórico que precisa de restauração, a administração pública ela vai poder contratar com dispensa de licitação, caso seja, por exemplo, o artista ou aquela obra, o artista que criou aquele objeto que vai fazer a própria restauração, ok? Serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5 do caput do artigo 3º da Lei 12.850. Pessoal, essa Lei 12.850 é a lei que faz a investigação das organizações criminosas. Então, quando nós formos precisar de administração pública, for precisar de serviço especializado, comprar ou locar equipamento destinado para rastrear e obter provas em relação a essas organizações criminosas ou ao controle dessas organizações criminosas, vai haver ali a dispensa de licitação, porque nós não podemos simplesmente colocar no edital que nós estamos contratando alguém para fazer as invenções em relação a essas organizações criminosas. Então, isso justifica a contratação com dispensa de licitação ter o sigilo sobre a investigação. Para aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras, definidos pelo Ministério da Saúde. Isso daí é por uma questão de lógica, humanidade, para preservar a saúde das pessoas também. Imaginem vocês que uma pessoa precisa de um medicamento que custa R$20.000, a vida dela depende desse medicamento, a justiça condenou a administração pública a fornecer esse medicamento a essa pessoa, e essa contratação, a compra desse medicamento, ela precisa ser imediata para assegurar o direito à vida e à saúde dessa pessoa, porque se a gente esperar o tempo necessário, normal, para fazer uma licitação para então comprar um medicamento, essa pessoa provavelmente já não vai precisar desse medicamento mais. A função, o objetivo de comprar esse medicamento já vai haver se perdido. E a contratação com cumprimento do disposto nos artigos 3º, 3º-A, 4 e 20 da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais da contratação constantes da referida lei. Isso aí, pessoal, vai ser quando a administração pública ela for contratar com entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas isoladas ou em consórcio que são voltadas para a atividade de pesquisa e reconhecida capacitação tecnológica no setor, realizando atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação
que envolvam risco tecnológico para a solução de problemas técnicos ou obtenção de produtos, serviços ou processos inovadores. Então, quando ela for contratar com as ICTs, também vai haver aí despedir licitação, ok? Para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos pelo Ministério do Estado de Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios. Então, quando a administração pública precisa tratar de forma sigilosa para manter a segurança nacional bem, vai ser possível a contratação de forma direta, se há necessidade de uma licitação. Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem. Também, pessoal, nos casos de guerra, defesa, sítio, são todas questões que demandam uma resposta imediata dos entes públicos. Por isso, não vai ser possível esperar pelo tempo de desenvolver uma licitação. Nos casos de emergência ou calamidade, quando cada dado urgência de atendimento se pode ocasionar juízo ou comprometer a continuidade de serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para aquisição necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de um ano, contado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação da empresa já contratada com base nesse dispositivo. Ok, pessoal? O que quer dizer esse textão de ler? Que quando realmente é uma calamidade pública e isso demandar urgência de atendimento, a administração pública ela vai poder contratar pelo caso de até um ano da ocorrência da emergência ou da calamidade. Imaginem vocês que deu uma chuva forte, com vento forte, e isso arrancou o telhado de uma escola. Nesse caso, a escola não vai poder funcionar sem telhado. Como isso não estava previsto na administração pública, e se nós formos esperar o tempo normal para fazer uma licitação, a escola vai ter que parar de funcionar por um tempo. Então, a continuidade dos serviços públicos vai ser comprometida. Nesse caso, a administração pública vai poder contratar diretamente uma empresa para reconstruir o telhado dessa escola, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Então, se a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços, normalizar o abastecimento, ela também vai poder tratar diretamente sem necessidade de licitação. Para celebração de contrato de programa com ente federativo ou entidade de sua administração pública indireta que envolva a prestação de serviços públicos de forma associada. Então, quando a administração pública for contratar com seus próprios entes federativos ou com entes da administração pública indireta, ela também vai poder fazer a contratação de forma direta. Para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica e valores compatíveis com aqueles definidos em instrumentos firmados para transferência de tecnologia. Então, o SUS vai contratar transferência de tecnologia de produto estratégico, porque se trata de uma área muito específica, que é a área da saúde, vai haver ali a dispensa de licitação. Para contratação de profissional, para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Então, a administração pública, ela precisa de um especialista em determinada área, e esse especialista ele tem notória especialização, a administração pública vai diretamente a ele, sem abrir a possibilidade de outros concorrentes oferecerem propostas de serviços técnicos, ok? Para contratação de associação de pessoas com deficiência. Pessoal, isso daí é a lei
incluindo pessoas com deficiência. Se a administração pública precisa contratar serviços que podem ser prestados por pessoas com deficiência, são inteiramente prestados por essas pessoas, e o preço contratado ele é compatível com o praticado no mercado, e os serviços contratados sejam exclusivamente feitos por essas pessoas, a administração pública vai contratar diretamente com essa associação. Também vai ser possível contratar com dispensa de ação quando se for contratar com a instituição dedicada à recuperação social de pessoa presa, desde que o contratado tenha reputação ética e profissional e que essa instituição não tenha fins lucrativos. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público de insumos estratégicos de saúde produzidos por fundação que regiu estatutariamente tenha por finalidade apoiar a órgão da ADM pública direta, suas autarquias ou fundações em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação. Então, quando houver essa possibilidade da administração pública contratar com pessoas jurídicas de direito público interno que tenha finalidade específica de apoiar a administração pública direta, suas autarquias ou fundações, desde que pelos preços praticados no mercado vai ser possível se fazer aí a dispensa de licitação. Para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, a fim de beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de água. Então, tem aí as entidades privadas sem fins lucrativos, né, que implementam cisternas e outras tecnologias para acesso à água para consumo humano, também vão poder contratar diretamente com a administração pública. Para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação do programa Cozinha Solidária, que tem como finalidade fornecer alimentação gratuita, preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, a administração pública ela precisa contratar, por exemplo, merenda escolar. E para beneficiar esse grupo que depende dessa cozinha solidária, e também para beneficiar e prestigiar essa cozinha solidária que fornece alimentação para a população em situação de vulnerabilidade e risco social, ela vai poder contratar diretamente, ok? Para fins de gestão dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverão ser observados. Então, pessoal, para aquelas aquisições de pequeno valor lá, de R$100 mil para a execução de obras e serviços de engenharia e de até R$50 mil para compras e serviços diversos, o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora deverá ser o valor de R$100 mil para obras e serviços de engenharia e R$50 mil para outras compras, ok? E poderá ser observado também o somatório dispensado com objetos da mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos à contratação no mesmo ramo de atividade, tá bom? E os valores dos R$100 mil lá para obras e serviços, R$50 mil para outras aquisições, eles serão duplicados, ou seja, passarão a ser de R$200 mil e de R$100 mil, quando os serviços forem contratados por consórcio público, autarquia ou fundação qualificada como agência executiva na forma da lei. E ainda as contratações lá das obras e serviços por pequenos valores serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em site oficial eletrônico pelo prazo mínimo de 3 dias úteis
com a especificação do objeto pretendido e a manifestação de interesse da administração pública em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Então, pessoal, ainda que não se faça licitação para compra de produtos, para contratação de serviços, de obras, naqueles valores menores, é recomendável que a administração pública faça isso de forma presencial, divulgando lá no seu site oficial, eletrônico, pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, o que ela vai contratar e manifestando que aqueles interessados em fornecer esses produtos, em fornecer esses serviços, apresentem ali suas propostas, que ela então possa selecionar a proposta mais vantajosa. Então, é isso que nós tínhamos para falar sobre a dispensa de licitação na nova lei de licitações. E eu já adianto para vocês que o STF ele fez o seu primeiro julgamento em relação à Lei 14.133, no artigo que ela fala da emergência, da dispensa de licitação quando houver emergência ou calamidade pública, em relação à vedação da prorrogação do contrato e da vedação, a possibilidade de recontratar a empresa com base no mesmo dispositivo ali. Vou criar um vídeo aqui no canal falando para vocês somente dessa decisão. Quem tiver interesse, é só me seguir aí que eu vou falar sobre essa decisão. Eu vou colocar ela aí para vocês. Nós seguimos nos próximos vídeos ainda falando sobre licitações. Eu agradeço aí pelo seu tempo, agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. E se você gostou desse vídeo, senta o dedo no like aí, dá aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. E se quiser também pode comentar aqui embaixo. Eu vou respondendo assim que tiver um tempinho. Um beijo e até a próxima.